Existe um ponto na vida financeira em que esforço deixa de ser suficiente. Trabalhar mais, estudar mais, tentar mais, e mesmo assim os resultados continuam travados. A sensação é clara: algo não está fluindo, como se existisse um bloqueio invisível impedindo o avanço, mesmo quando tudo parece estar sendo feito da forma certa. E é exatamente aqui que entra uma ideia que muda completamente o jogo. Não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de ativar um padrão interno que permite que os resultados financeiros finalmente comecem a destravar. Um fator que não aparece nas planilhas, não está no saldo bancário, mas determina tudo o que acontece fora. O que muita gente não percebe é que enriquecer não é um evento externo, é um reflexo direto de um padrão mental que pode estar desativado, distorcido ou completamente bloqueado. E enquanto esse fator não for ativado, qualquer tentativa de crescer financeiramente será limitada, inconsistente ou temporária. O livro Fator de Enriquecimento, de Paulo Vieira, traz uma provocação direta. Não é o mundo que está impedindo o crescimento. É um padrão interno que ainda não foi ajustado. E aqui surge a pergunta que muda tudo. Quantas vezes o resultado quase veio e algo aconteceu no último momento? Quantas oportunidades passaram? Quantas decisões foram adiadas? Quantas vezes o avanço foi interrompido sem uma explicação clara? Isso não é coincidência. Existe um mecanismo por trás disso. E quando esse mecanismo é entendido, uma coisa fica impossível de ignorar. O problema nunca foi falta de esforço, foi falta de ativação. Nos próximos minutos, uma nova forma de enxergar dinheiro, crescimento e resultados começa a se revelar. E depois disso, não dá mais para voltar ao padrão antigo sem perceber exatamente o que está acontecendo. O dia em que seus resultados pararam de crescer. Existe um momento silencioso na vida financeira em que tudo parece continuar igual, mas na prática nada mais evolui. O trabalho segue, as tentativas continuam, a busca por melhorar não para, mas os resultados simplesmente deixam de acompanhar esse esforço. Não é uma queda brusca, não é um fracasso evidente. É algo mais perigoso, uma estagnação disfarçada de normalidade. Esse é o ponto em que muitas pessoas começam a aceitar menos do que poderiam alcançar, sem perceber. Pequenas concessões passam a parecer razoáveis, ganhos medianos se tornam aceitáveis, e o crescimento deixa de ser prioridade para dar lugar à estabilidade. E aos poucos, sem alarde, um limite começa a se formar. O mais intrigante é que esse limite não vem de fora. Não é o mercado, não são as circunstâncias, não são as outras pessoas. Existe um teto invisível sendo construído internamente, baseado em crenças, experiências e interpretações acumuladas ao longo do tempo. Um tipo de barreira que não impede o movimento, mas impede o avanço real. E quando esse teto se estabelece, algo curioso acontece. Qualquer tentativa de ultrapassá-lo começa a gerar desconforto. Decisões são adiadas, oportunidades são ignoradas, riscos calculados passam a parecer perigosos demais. Sem perceber, a própria mente começa a proteger esse limite, como se crescer além dele fosse uma ameaça. O problema não é parar de crescer. O problema é não perceber o momento exato em que isso aconteceu, porque a partir desse ponto, tudo o que parece progresso pode ser apenas repetição em um nível diferente. E se esse dia já tiver chegado, a pergunta deixa de ser como crescer mais e passa a ser outra muito mais profunda. O que dentro desse padrão está impedindo qualquer avanço real? O acordo invisível que você fez com a escassez. Existe um tipo de decisão que não é tomada de forma consciente, mas que passa a controlar tudo. Não foi assinada em papel, não foi declarada em voz alta, mas está ativa. Um acordo silencioso que define até onde é seguro crescer
quanto é aceitável ganhar e o que parece arriscado demais tentar. Esse acordo começa a ser formado muito antes dos primeiros resultados financeiros. Surge em experiências marcantes, frases ouvidas repetidamente, situações de perda, medo ou frustração. Aos poucos, a mente constrói conclusões que parecem proteger, mas que, na prática, limitam. Ideias como evitar riscos, não se expor demais, não querer mais do que o necessário começam a parecer sensatas. O problema é que esse padrão não desaparece quando a realidade muda. Mesmo com novas oportunidades, novas possibilidades e novos caminhos, esse contrato interno continua operando. Ele filtra decisões, distorce percepções e cria uma espécie de zona de segurança que impede qualquer movimento além do conhecido. Então algo curioso acontece. Escolhas que poderiam gerar crescimento são descartadas antes mesmo de serem analisadas com clareza. O desconforto aparece, a dúvida cresce e a decisão mais segura sempre vence. Não porque seja a melhor, mas porque está alinhada com esse acordo invisível. Romper esse padrão não começa com mais esforço, começa com consciência, porque enquanto esse contrato continuar ativo, qualquer tentativa de enriquecer será puxada de volta para o mesmo ponto de origem. E a questão que começa a ganhar força agora é simples, mas desconfortável. Qual foi o momento em que esse acordo foi criado? E por que ele ainda está sendo obedecido? Por que sua mente prefere perder dinheiro do que mudar? Existe um conflito silencioso acontecendo o tempo todo. De um lado, o desejo de crescer, ganhar mais, avançar. Do outro, uma força invisível que puxa de volta para o que é conhecido. E na maioria das vezes, essa força vence. A mente não foi programada para gerar riqueza. Foi programada para garantir sobrevivência. Tudo o que representa mudança, exposição ou incerteza é interpretado como risco, e enriquecer na prática exige exatamente isso: sair do padrão, assumir novos comportamentos, lidar com o desconhecido. Por isso, perder dinheiro muitas vezes parece menos ameaçador do que mudar completamente a forma de pensar e agir. A perda pode ser frustrante, mas é familiar. Já a mudança exige um nível de desconforto que a mente tenta evitar a qualquer custo. Esse mecanismo não é óbvio. Ele se manifesta em pequenas decisões: adiar uma oportunidade, duvidar de um passo importante, abandonar algo que estava funcionando, gastar de forma impulsiva logo após um ganho. A lógica parece falha, mas o padrão é consistente, e então surge um ciclo difícil de perceber. O avanço começa, o desconforto aparece, a mente interpreta como perigo e cria uma forma de retornar ao nível anterior. Não é falta de capacidade, é autoproteção mal direcionada. O mais perigoso não é esse processo existir, é acreditar que ele não está acontecendo. Porque enquanto a mente continuar associando o crescimento com ameaça, qualquer tentativa de enriquecer será sabotada antes de se consolidar. E a partir daqui, uma percepção começa a se formar. Talvez o problema nunca tenha sido o dinheiro em si, mas o limite interno que define até onde é seguro ir. O padrão oculto que define o quanto você permite ganhar. Existe um limite invisível que regula ganhos, perdas e oportunidades. Não está no mercado, não está na economia, não está nas circunstâncias, está dentro. Um padrão silencioso que define quanto é aceitável conquistar antes que algo comece a sair do controle. Esse padrão funciona como um termômetro financeiro interno. Quando os resultados estão abaixo dele, surge incômodo, urgência, necessidade de mudança. Quando os resultados começam a ultrapassar esse nível, outro tipo de reação aparece. Desconforto, dúvida, decisões precipitadas. Como se aquele novo nível não fosse sustentável. E então acontece algo que passa despercebido.
Ganhos maiores são seguidos por perdas inesperadas. Boas oportunidades são mal aproveitadas. Decisões importantes são tomadas no momento errado. Não por falta de inteligência, mas porque existe um limite sendo respeitado. Esse padrão é construído ao longo do tempo. Experiências, referências, ambiente, tudo contribui para formar uma ideia interna de quanto é possível ganhar sem complicar demais a vida. E qualquer valor que ultrapasse esse limite começa a gerar resistência. Por isso, não é raro ver pessoas que avançam rapidamente e depois voltam ao ponto inicial, ou que chegam perto de um novo nível financeiro, mas nunca conseguem permanecer nele. O problema não é chegar lá, é permitir ficar. Enquanto esse termômetro interno não for ajustado, todo crescimento será temporário. O jogo deixa de ser sobre ganhar mais e passa a ser sobre sustentar um novo nível de realidade. E isso leva a uma nova reflexão: o quanto desse limite foi realmente escolhido e o quanto apenas foi aceito sem questionamento. A ilusão do esforço que te mantém no mesmo lugar. Existe uma armadilha que parece virtude. Trabalhar mais horas, tentar mais vezes, insistir com mais força. Tudo isso dá a sensação de progresso, mas muitas vezes só mantém o mesmo resultado com uma aparência diferente. O esforço, por si só, não garante crescimento. Ele apenas amplia o padrão que já existe. Se o padrão interno está limitado, mais esforço significa apenas mais repetição do mesmo ciclo. Muda a intensidade, mas não muda o resultado. É aqui que muita gente se perde. Acredita que ainda não fez o suficiente, que precisa insistir mais, que o resultado está logo ali. E enquanto isso, continua alimentando exatamente o comportamento que mantém tudo igual. A diferença real não está na quantidade de esforço, mas na direção. Existe uma linha quase invisível entre ação produtiva e movimento improdutivo. Um gera avanço, o outro gera desgaste. Quando o padrão interno não está alinhado com o crescimento, o esforço vira compensação. Trabalha-se mais para tentar superar um limite que não é externo. Só que esse limite não responde à intensidade. Ele responde à mudança de padrão. E então surge uma percepção desconfortável, mas libertadora. Talvez o problema nunca tenha sido fazer pouco. Talvez tenha sido fazer muito da forma errada. E se continuar assim, o risco não é apenas permanecer no mesmo lugar. É se cansar antes mesmo de perceber que o caminho precisava ser outro. O momento em que tudo muda, quando você se torna o fator. Existe um ponto exato em que a lógica se inverte. Até aqui, a tentativa era ajustar o mundo, esperar o momento certo, buscar a estratégia perfeita. Mas nada disso se sustenta enquanto o padrão interno continua o mesmo. E quando essa percepção se torna clara, algo muda de forma definitiva. O foco deixa de estar fora e passa a ser interno. Não é mais sobre encontrar oportunidades, é sobre se tornar alguém que reconhece, cria e sustenta essas oportunidades. A responsabilidade muda de lugar e, com ela, o poder também muda. Esse é o momento em que a pessoa para de reagir às circunstâncias e começa a influenciá-las. Decisões deixam de ser guiadas por medo ou dúvida e passam a ser orientadas por clareza e direção. Não porque o risco desapareceu, mas porque a identidade mudou. A ideia central, apresentada no fator de enriquecimento, ganha força aqui. O fator nunca esteve fora. Sempre esteve dentro, esperando ser ativado. E quando isso acontece, o comportamento muda antes mesmo do resultado aparecer. Esse é o ponto em que não existe mais volta para o padrão antigo, porque enxergar o próprio papel nos resultados torna impossível continuar culpando o externo. E, ao mesmo tempo, abre um caminho que antes parecia inacessível. A partir daqui, a pergunta deixa de ser o que precisa acontecer e passa a ser outra. Quem é necessário se tornar para sustentar o próximo nível?
Como ativar um padrão de riqueza que funciona no automático? Existe um momento em que crescimento deixa de depender de motivação e passa a ser consequência de padrão. Não é mais sobre tentar fazer o certo em alguns dias, mas sobre construir um funcionamento interno que sustenta decisões consistentes todos os dias, mesmo quando não há vontade. Riqueza, na prática, não é um pico, é repetição. Um conjunto de comportamentos, pensamentos e escolhas que se tornam automáticos com o tempo. E é exatamente isso que diferencia quem cresce de forma contínua de quem vive em ciclos de avanço e regressão. O problema é que a maioria tenta mudar resultados sem mudar o padrão que os gera. Ajusta ações isoladas, busca novas estratégias, mas mantém a mesma forma de pensar diante do dinheiro, do risco e das oportunidades. E sem perceber, volta sempre ao mesmo ponto. Ativar um padrão de riqueza começa com consistência interna. Pensar, decidir e agir alinhado com o nível de resultado que se quer sustentar. Mesmo quando ainda não existe evidência externa. Mesmo quando parece desconfortável no início. Com o tempo, esse novo padrão deixa de exigir esforço consciente. Decisões passam a ser mais claras, oportunidades são reconhecidas com mais facilidade e o comportamento se torna coerente com o crescimento. Não porque algo externo mudou, mas porque o funcionamento interno foi ajustado. E quando esse nível de automatização é alcançado, algo importante acontece. O resultado deixa de ser uma exceção e passa a ser o novo normal. Agora surge um ponto crítico. Se esse padrão pode ser construído, também pode ser quebrado. E é exatamente isso que acontece com mais frequência do que se imagina. O erro silencioso que faz você perder o que já conquistou. Existe um momento depois da conquista que quase ninguém presta atenção. O foco sempre esteve em ganhar mais, crescer, avançar. Mas o verdadeiro teste começa depois que o resultado aparece. E é justamente aí que muitos começam a voltar para o ponto de origem. Não é falta de capacidade, é falta de sustentação. Ganhos acontecem, oportunidades surgem, o nível sobe. Mas o padrão interno ainda não foi totalmente ajustado para manter aquilo. E quando existe essa diferença entre resultado e identidade, o sistema tenta corrigir. O erro não é visível. Ele não aparece como uma decisão única, mas como pequenas escolhas que, somadas, enfraquecem tudo o que foi construído. Um gasto impulsivo, uma decisão apressada, uma oportunidade ignorada. Aos poucos, o nível começa a cair sem que isso seja percebido imediatamente. E quando a pessoa se dá conta, já voltou para o mesmo lugar de antes. A explicação parece estar fora, mas o padrão se repete com frequência demais para ser coincidência. Manter crescimento exige um nível diferente de consciência. Não basta alcançar um novo patamar, é preciso se tornar compatível com ele. Caso contrário, qualquer avanço será temporário. Esse é o ponto onde muitos se perdem. Porque chegar mais alto não é a parte mais difícil. O verdadeiro desafio é não voltar. E isso leva a uma decisão inevitável, que define tudo a partir daqui. A decisão que define seu próximo nível financeiro. Existe um momento em que entender não é mais suficiente. As ideias já estão claras, os padrões já foram expostos, os sinais já não podem ser ignorados. E mesmo assim, nada muda até que uma decisão seja tomada. Não é uma decisão superficial. Não é sobre tentar mais uma vez ou ajustar pequenos comportamentos. É uma decisão interna, firme, de romper com o padrão antigo e assumir responsabilidade total pelo próprio nível de resultado. Sem justificativas, sem terceirizar causas, sem esperar condições ideais. A partir desse ponto, o jogo muda completamente, porque a consciência não permite mais voltar ao automático sem perceber. Cada escolha passa a revelar qual padrão está sendo alimentado. Cada ação confirma se existe compromisso real com crescimento ou apenas intenção.
O fator de enriquecimento de Paulo Vieira deixa implícito algo que poucos encaram de frente. Enriquecer não é um acaso, é uma construção consciente sustentada por decisões repetidas. E aqui está o ponto final, que não pode ser evitado. Permanecer no mesmo nível não é mais falta de oportunidade, não é falta de informação, não é falta de esforço. Passa a ser escolha. O fator sempre esteve disponível. O bloqueio também sempre esteve ativo. A diferença entre continuar no mesmo lugar ou avançar para um novo nível financeiro começa e termina em uma única coisa: a decisão de não negociar mais com o padrão que limita. A partir daqui, não existe mais desconhecimento. Existe apenas o caminho que será escolhido.